Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Quero Congregar com Jesus e também do canal Saia Dela, Povo Meu, com Moisés Ferreira. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Lembrando que nós temos estamos dando continuidade nesse vídeo aí com a série Moisés Ferreira e os Adventistas do Sétimo Dia, no qual iremos tratar nesse vídeo a respeito do juízo, né? Tá certo? A denominação adventista do sétimo dia, ela acredita que estamos vivendo no tempo do juízo, né? No Yom Kippur, tá certo? Baseado naquilo que a gente estudou, tá certo? Também, né? Na questão do santuário, tá certo? Quem puder, assista o vídeo anterior e também os outros vídeos, tá certo? Dessa série. Então, Igreja de Deus, Igreja gloriosa, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, Igreja escolhida antes da fundação do mundo, que veio se revelar por meio desse maravilhoso Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Tá certo? O apóstolo Paulo disse que se alguém quiser acrescentar obras à fé, da graça, ele cai. Que era o problema dos Gálatas, que é o mesmo problema, tá certo? Dos Adventistas do sétimo dia, da organização Adventista do sétimo dia. Lembrando, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, o objetivo dos meus vídeos, do meu canal, não é tratar aqui sobre pessoas. Não estou falando aqui de adventista, das pessoas que fazem parte da denominação adventista do sétimo dia pessoalmente, não pessoas que são pessoas maravilhosas. Eu mesmo conheço pessoas maravilhosas aqui em Passira, em todo o Brasil e inclusive o mundo, né? Pessoas de Deus mesmo, adventista do sétimo dia, tá certo? Porém, a palavra do Senhor diz: sai dela, povo meu. É muito difícil, né, quando a gente diz sai dela, povo meu, se referir aos adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque o adventista do sétimo dia está com a mente cauterizada e submetida a Ellen White, né, a profetisa da igreja. Certo? Então, o fundamento das doutrinas adventistas do sétimo dia, embora eles digam que é a Bíblia, mas na verdade, o fundamento deles, o que faz eles ficar com a mente cauterizada, é os ensinamentos de Ellen White, tá certo? Por que a gente diz isso? Porque Moisés Ferreira diz isso? Porque mesmo a gente mostrando na Bíblia, mostrando que as profecias já se cumpriram, mas eles ainda têm, eu já vi, por exemplo, nos meus vídeos anteriores dessa série, tá lá sempre escrito, né? Aquelas pessoas que me seguem, tá certo? São inscritos no meu canal, dizem: quer dizer que não vai haver mais a perseguição, quer dizer que não vai haver mais o decreto dominical. Quer dizer, eles criaram um problema, o sistema religioso denominacional, templário e paganizado do século XXI, criaram vários problemas, e um dos problemas é a questão desse juízo, da perseguição e da questão do decreto dominical, tá certo? Os adventistas do sétimo dia guardam o sábado, tá certo? E acha que o domingo é a marca da besta, tá certo? E o sábado é a marca de Deus, tá certo? É o sinal de Deus. A Bíblia diz ou não diz que o sábado é o sinal de Deus? Se você pegar Ezequiel capítulo 20, verso 12, né? E verso 20, você vai ver: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e ti, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, ele diz que o sábado é um sinal, tá certo? Para saber que Deus era Deus do povo de Deus, e também era um sinal de santificação, tá certo? Que Deus era um sinal que Deus santificava o seu povo, tá certo? Só que Ezequiel 20, verso 12 e verso 20 está se referindo o quê? A um antigo pacto,
que se guardava um dia de 24 horas, tá certo? Que era, no caso, o sábado. Então a Bíblia diz isso ou não diz? Aí ele diz assim, é bíblico, isso é bíblico, temos que obedecer. Aí tem toda aquela questão, né, da questão do domingo, que o papado coloca, colocou o domingo no lugar do sábado, né? E, quer dizer, existe verdades misturadas com mentira, que nada mais é do que uma mentira inteira, tá certo? Então, tudo isso fundamentado no que Ellen White falou, tá certo? Dupla aplicação. Aconteceu o juízo, né? Aconteceu os acontecimentos no ano 70, mas vão se repetir numa escala maior, mundial, global, tá certo? Se referindo ao mundo todo, dupla aplicação, tá certo? Então, o método historicista que é usado é um método que usa a dupla aplicação no que aconteceu no primeiro século e que há de se repetir no século que é no final de todas as coisas, tá certo? E no caso dos adventistas do sétimo dia, também, né? Além de crer nisso que eu já falei, eles acreditam que desde 1844 o juízo investigativo, tá certo? Começou pela Casa de Deus, como Pedro lá diz, né? Aí o juízo começou em 1844 e está nesse momento aí tendo continuidade. Ninguém sabe se já conheceu, primeiro pelos mortos e depois pelos vivos, ninguém sabe se já aconteceu. Se já começou, os vivos já está sendo julgado. E acredita-se que nome está sendo aceito e nome está sendo rejeitado. Então os adventistas do sétimo dia deram um jeito de prender, né, os seus seguidores dentro do templo denominacional, que eles chamam de casa de Deus, casa de oração, tá certo? Dentro do templo, com essas falácias, e as pessoas ficam presas a uma denominação, a um sistema denominacional, a ela, os ensinamentos de Ellen White, tá certo? Que foi casada com o Tiago White. Então, meus amados, os adventistas do sétimo dia, vamos tentar entender, né? Juntando com o estudo anterior do santuário, né? Como o santuário tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, mesmo assim o juízo é baseado em 2 partes. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele entrou no lugar santo, tá certo? E desde então ele ficou lá até 1844. Em 1844 ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, que tem aquela questão lá de Guilherme Miller, né? Guilherme Miller, ele começou a ensinar que é a Batista, tá certo? Começou a ensinar de que Jesus havia passado do lugar santo. Não, Guilherme Miller estava ensinando que a terra seria purificada de alguma forma, tá certo? Por volta de 1844, tá certo? Só que tem a questão também, né, de outro membro, que agora me foge o nome dele, rapaz. Líder adventista sétimo dia, tá certo? Junto com Ellen White, mas principalmente Irã Edson, né? Irã Edson passando pelo milharal, tá certo? Depois da decepção de 1844, né? Irã Edson passou pelo milharal e ele teve um lance. Veja só a questão, né? E ele entendeu que a Bíblia não estava se referindo, Daniel não estava se referindo a purificação do santuário com aquela questão, né, de Daniel capítulo 8, verso 14, que diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Nistidak, né? Então, purificado, né? Nistidak está querendo questão de, né, repartido na questão das 70 semanas, tá certo? Que também tem a ver com isso, tá certo? Aí pronto, então os adventistas, baseados nisso, em 2.300 tardes e manhãs, eles dizem que a Bíblia diz que um dia equivale um ano em profecia, né? Aí eles dizem aí, peraí, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Aí eles fazem a contagem desde o ano 457, que foi o ano que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, tá certo? 457, e vai até
é o ano 34, quando Estevão foi apedrejado, tá certo? Tem todas as questões anteriores, eu ainda estou nessa questão aí, se refere também à questão da última semana, das 70 semanas, né? Que refere-se ao ministério de Cristo, tá certo? Porém, a profecia, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 9, tá certo? Diz 24 e diante, né? 23, 24 diante das 70 semanas, quando fala das 70 semanas, se diz que, e o santo termina com, o santuário será purificado, tá certo? Né? O povo do príncipe que há de vir derrubará o santuário, né? E o fim será em um dilúvio, tá certo? Então, as 70 semanas, meu amado, ela se estende não só até o ano 34, mas baseado, pegando as 70 semanas também com as 2.300 tardes e manhãs, tá certo? Se refere, o santuário será purificado, está se referindo até o ano 70, tá certo? A última semana se leva até o ano 70. Porém, né, os adventistas do sétimo dia deram um jeito de levar, de alguma forma, na contagem dos anos, né, a questão de 2.300 anos, a 1843 ou 44. E ele diz aí, né, juntando com o lance de Irã Edson, tá certo? Eu estou passando por menores, tá certo, gente? Quem quiser conhecer mais a respeito dessa doutrina, pegue os ensinamentos adventistas do sétimo dia. Eu vejo um vídeo que fala sobre essa doutrina e você vai entender o que eu estou falando, tá certo? Então, só para que você tenha um pouquinho de entendimento dessa questão, aí houve o lance lá com o Irã Edson e ele entendeu que Jesus não é a terra que é queimada, como Guilherme Miller estava ensinando, né? E houve a decepção de 1844, né? Ou 43. Mas sim que Jesus tinha passado do lugar santo para o lugar santíssimo, né? Na questão de homem de dias lá, tá certo? Capítulo 7 do livro de Daniel, o Senhor se apresentou ao homem de dias, que é Deus, tá certo? Ou seja, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e começou o juízo investigativo, tá certo? Aí eles acreditam que o juízo investigativo começou em 1844 e se estende aí, primeiro pelos mortos e depois pelos vivos, até um pouquinho antes da volta, da suposta volta de Jesus, tá certo? Em nossos dias ou, né, no futuro, tá certo? Ou próximo agora, porque acredita-se que estão vivendo no limiar da volta de Cristo, tá certo? Então, no futuro próximo. Então, isso aí é o pensamento adventista do sétimo dia, que está baseado, pega-se passagem bíblica, tem que pegar a Bíblia, né? Pega-se passagem bíblica, só que está errado na questão cronológica, tá entendendo? Porque tudo já se cumpriu até o ano 70, tá certo? A questão aí das 2.300 tardes e o santuário será purificado, Daniel 8,14, está se referindo a 1.150 anos, né? Que leva-se aos 11 dias da Guerra dos Judeus, que é comemorada, meus amados, ainda pelos judeus na festa conhecida como a festa de Hanukkah. Os judeus ainda comemoram, tá certo? Na festa de Hanukkah, né? Ficou conhecida como a festa de Hanukkah, que foi a festa da guerra do lado de Judas Macabeus, está lá escrito no livro de Macabeus, tá certo? Tem a questão de Antíoco Epifânio ou Epitácio, tá certo? Que tem uma ligação aí, tá certo? Com Alexandre o Grande, os 4 generais e a descendência, né? De Antíoco Epifânio, tá certo? Que foi um dos 4, né? Que era descendente de um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Cumprindo aí a profecia, né? Do ouro, da estátua de Daniel, né? Ouro, prata, bronze, né? Ferro e aí os pés, né? Tá certo? Então, a estátua aí também na questão dos animais, leão, urso, né? Leão,
urso, leopardo, né? E o animal espantoso, tá certo? Leão, urso, né? E tem a questão lá do bode, né? Que é a questão dos animais, né? Que é equivalente, tá certo? Os animais, de Daniel capítulo 8, né? Que se refere, né? Nesse tempo aí, Babilônia já tem caído, aí se refere a Medo-Pérsia, a Grécia, né? Medo-Pérsia e Grécia, e também tem a questão lá do animal espantoso, né? Então, meus amados, é que faz uma referência, né? Que é um paralelo com os metais da estátua, né? Porém, quando a gente pega capítulo 2 de Daniel, a gente vê que uma pedra foi lançada, né? Aí está demonstrando o reino de Cristo que seria estabelecido e que começou a ser estabelecido com Jesus Cristo, quando ele disse, ó, o reino de Deus, vejam. Então o reino de Deus já, tá certo? O reino da graça já está sendo aí estabelecido, tá certo? Por Cristo, tá certo? E que houve a transição depois da ressurreição de Cristo até o ano 70. Era o período de transição dos pactos e da manifestação completa ou da ratificação, tá certo? Da graça, dos pactos, tá certo? E da nova aliança, que se manifestou quando a pedra veio ou quando Cristo veio, cumprindo aí a profecia de Daniel 8:14, de Daniel capítulo 2, e também do sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, que eles pegam e arrastam para o futuro, para 20 séculos depois a nossa época, para dizer que Jesus ainda vai voltar a esta terra. Só que Cristo já voltou. A promessa, meu amado, era pactual. A promessa era de juízo. Quando o Senhor disse, e verão o Filho do Homem, né? Vocês verão o Filho do Homem vindo, vocês verão o Filho do Homem, ou perceberão a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele está se referindo à questão vir em juízo. Nuvem era uma linguagem, era uma expressão de linguagem que era usada no Antigo Testamento para falar a respeito de juízo. E Jesus veio cumprindo as suas promessas em juízo, tá certo? No ano 70, tá certo? Lembra-se que a profecia dizia, um príncipe do que há de vir derrubará o santuário, né? E o fim será em um dilúvio, né? Então, se referindo a o príncipe que era Tito, né? Que veio com os seus soldados e realmente destruiu Jerusalém. Mas aí Jesus disse, né? Também, Jesus veio na pessoa de Tito, mas aí também está atrelada a vinda de Cristo em juízo, que ele veio, tá certo? E por um ano ficou uma espada flamejante no ano 70, né? Do ano 69 ao ano 70 ficou uma espada flamejante. Lembra que Jesus no livro do Apocalipse diz, aquele que matar a espada será morto? Então se referindo aí à questão que Deus viria em juízo, é por isso que uma espada ficou por um ano flamejante no céu. E aqueles que estavam vivendo fora das muralhas de Jerusalém, vivendo na parte da Ásia, né, distante de Jerusalém, quando eles escutaram que Deus estava entrando em juízo, né, com a nação de Israel no ano 70, eles perceberam, por isso que todo olho o verá, eles perceberam que eles também perceberam que Jesus estava cumprindo aí as suas promessas de voltar, da sua volta, tá certo? Aí tudo isso, meu amado, está atrelado à transição até o ano 70, tá certo? Tudo isso já se cumpriu. Volta de Jesus, a ressurreição dos mortos. Eu falo de ressurreição dos mortos, não falo de ressurreição dos corpos. Mas eles trocaram, né, para tudo literal, para uma vinda literal, para uma ressurreição literal dos corpos, dos mortos atrelado com os corpos, né? E aí vai, só que a Bíblia ensina hoje que nós que vivemos depois do pacto consumado, né? A ressurreição, quando eu descer a sepultura e você descer a sepultura, meu amado, que cremos em Cristo, no Evangelho da Graça do Senhor, nós vamos automaticamente receber corpos transformados,
glorificados e vamos para o paraíso. Jesus disse ao ladrão da cruz, ele pediu para que ele lembrasse dele quando viesse no seu reino. Aí o Senhor disse, que é como se Jesus dizendo isso, dissesse assim, isso é impossível porque você já está no reino, porque você crê no Filho do Homem. Está entendendo? Ele já está fazendo parte ali do reino. Aí Jesus disse, te prometo hoje que estou aqui contigo, que estarás comigo no paraíso. O paraíso é diferente do reino. O reino de Deus, vejam, percebam, detecte, e ele discernam. E o ladrão da cruz discerniu naquele momento e automaticamente ele se tornou cidadão do reino dos céus, tá certo? E aí o Senhor não disse assim, ó, te prometo hoje que estarás no reino de Deus, não. Te prometo hoje que estarás comigo no paraíso. Quando eu vim, tá certo? No ano 70, em juízo, ressuscitarei, muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para horror e desprezo eterno, cumprindo as profecias de Daniel, capítulo 14, tá certo? E possivelmente, né, com certeza, um dos que ressuscitaram foi aquele ladrão da cruz, tá certo? Se não ressuscitou naquele momento, ressuscitou depois, mas ressuscitou e foi para o paraíso. Recebeu corpos transformados e foi para o paraíso. Então, até o ano 70, meu amado, as pessoas ficavam na esperança da volta de Cristo, a esperança da salvação. Nós hoje não vivemos nessa esperança. Se você pegar os hinos adventistas sétimo dia, é atrelado ao passado. Tá certo? Eles ainda vivem como Paulo vivia, como os apóstolos viviam, os discípulos viviam, que não é mais para viver mais, meu amado, na esperança da salvação. Né? Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará, a todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Por quê? Porque bota a volta de Jesus para o futuro, só que Cristo já voltou. Assim como os judeus estão esperando ainda o Messias vir a primeira vez, mesmo assim, o cristianismo do século XXI hoje estão enganados em outro extremo, achando que a segunda vinda de Cristo ainda vai acontecer. Os judeus acham que é a primeira, e o cristianismo do século XXI, inclusive a denominação adventista sétimo dia, acredita que a segunda vinda de Cristo ainda está para acontecer. Tudo já aconteceu. Veja o que Satanás faz, meu amado. O inimigo das nossas almas, né? O inimigo de Deus, ele faz. Quando ele não leva para um extremo, como o caso dos judeus, ele leva para outro extremo, como é o caso desse cristianismo paganizado, secularizado, do século XXI. Usa a Bíblia, mas por causa da ortodoxia, por causa da tradição, por causa de tradição de homens, falácias e sofismas de homens, filosofia, eles trazem para o futuro, o século XXI, para nossos dias, algo que já aconteceu no ano 70, tá certo? Então, o Yom Kippur, ou Yom, o dia do juízo, né, que está em Levítico capítulo 16, além de ser uma blasfêmia, como eu disse nos ensinamentos adventistas, como eu disse, na questão de pegar os dois bodes, dizer que um representava o Senhor e o outro Satanás, né? Só que os dois bodes ali estavam representando Cristo, a obra de morte e ressurreição, de expiação, de levar todos os pecados do mundo. Cristo levou todos os pecados. É por isso que nessas denominações nós ainda continuamos pecadores, meu amado. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, Deus ouve aos justos. Nós somos justificados em Cristo Jesus, meu amado. Deus, quando olha para Moisés e olha para você, ele vê pessoas justas, não pelos nossos próprios méritos, pois nós não lançamos a nossa face fiada, como Daniel disse, né? Segundo a nossa própria justiça, mas segundo as muitas misericórdias do Senhor. Então, pela misericórdia do Senhor, nós fomos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. É o justo pelo injusto. Verdades e mentiras é ensinada dentro da denominação adventista. Tá certo? Eles ensinam que Jesus deu a vida em nosso lugar. Eles ensinam que
o justo pelo injusto. Só que aí, meu amado, ainda continuamos pecadores, mesmo passando pelo batismo, mesmo fazendo todas as tradições que inventaram dentro dos tempos pagãos e denominacionais, né? Hoje eu escutei a frase, o templo, né? A casa de Deus, né? Por quê? Porque eles creem que o templo de argamassa é a casa de oração, é a casa de Deus. Tá entendendo? Eles conseguiram trazer aquilo que estava na antiga aliança para a nova aliança e pegaram também paganismo, fizeram um sincretismo religioso e aí eles ainda têm templo, eles vivem dentro de templo, adoram a Deus dentro de templo, tá certo? Então eles fazem tudo isso, né? Eu vou a um templo adventista do sétimo dia, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele esteve aqui na terra, ele disse: eu me fiz judeus para com os judeus, eu me fiz gentil, para tentar ganhar todos. Quando eu vou lá, né, um templo adventista sétimo dia, você não vê o Moisés Ferreira discutindo, entrando em debate com ninguém, tá certo? Não vê. Quando eles me perguntam alguma coisa, eu estou disposto a responder. Você já viu, você já deve ter visto o Moisés Ferreira, não sei se você é adventista sétimo dia, em alguma igreja adventista, se você viu o Moisés Ferreira falando alguma coisa sobre essa questão que os adventistas sétimo dia, há um adventista sétimo dia, né, conversando com eles, que eles estão enganados. Se você vê Moisés falando dentro desse templo, debatendo ou falando alguma coisa, é porque eles perguntaram a mim, mas eu não chego a um templo adventista para procurar confundir os irmãos, né, como eles dizem, né, para tentar debater com meus irmãos na fé. Não, meu amado. Eu vou lá como irmão na fé, tá certo? Mas é claro que eu vou pronto para responder a todos que quiserem me perguntar. E quando me perguntam, eu respondo, tá certo? Mas você não vê o Moisés Ferreira, como a gente vê muitos dissidentes dentro da denominação adventista sétimo dia, fazendo confusão, tá certo? Né? Brigando por causa de doutrina. Não, eu é que estou certo e o outro está errado. Não, a questão não é essa. Você não vai ver o irmão Moisés, tá certo? Que é ministro desse Evangelho da Graça, discutindo, debatendo com algum adventista sétimo dia. Porque esses são meus irmãos, meu amado, né? Eu não vou para debater com ninguém, não vou. Não, eu vou porque vou para perto dos meus irmãos na fé. Eu tenho irmãos na fé adventista sétimo dia, eu tenho irmão na fé católico romano, eu tenho irmão na fé da Assembleia de Deus Universal Brasil para Cristo. Então quando você me vê em algum templo, não é que eu estou ali supostamente adorando a Deus dentro do templo, tá entendendo? Ou supostamente guardando o sábado, tá certo? Eu vou lá porque, ou seja lá o domingo, eu vou porque eu considero, mesmo naqueles que estão dentro dessas denominações enganadas, como irmãos na fé, tá bom? Então, resumindo aqui, o Yom Kippur, o dia do juízo, né, para Israel, tá certo? Eles conseguem trazer para o século 21, no caso adventista 1844, até os nossos dias e que estão vivendo no tempo do juízo, tá certo? Só que o Senhor Jesus disse o quê? E o juízo é esse, que o Filho do Homem veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Então eles acreditam, os adventistas do sétimo dia, que existe um juízo hoje, no século 21, que está havendo um juízo. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados, os livros estão sendo analisados, e uns serão aceitos e outros serão rejeitados, né? Aí quando alguém sai da denominação adventista, eles dizem assim, olha, é a peneira, né? É a sacudidura. Tá entendendo? É uma confusão, meu Deus do céu. Tudo baseado em Ellen White, tá certo? Pega um trecho da Bíblia, porque Ellen White usou a Bíblia, tá certo? É claro que tu vai usar texto da Bíblia, mas distorcido para ensinar um suposto juízo em nossos dias. Mas juízo já aconteceu no ano 70, que era pactual, tá certo? A Bíblia diz, todos comparecerão ao tribunal de Deus, todos em Cristo. Não é que nós vamos estar lá, meus amados, presencialmente não. Todos estavam em Cristo, e quem é de Cristo, já é de Cristo, meu amado. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Tá certo? O juízo é esse. Quem aceitou a Jesus Cristo como Salvador e quem não aceitou, meu amado.
Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, e louvado seja Deus que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, e você também, tá certo? Nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus. Não entramos em juízo, mas já passamos da morte para a vida. Principalmente depois do ano 70, meu amado. Tá certo? Principalmente depois do ano 70. Depois de tudo consumado. Vivemos o evangelho da graça. Novos céus e nova terra. Tá entendendo? Novos céus e nova terra. E está se referindo à troca dos pactos. Eis que eu faço novos céus e nova terra onde habita a justiça. O Senhor está se referindo aos pactos, à troca dos pactos. A questão de juízo, na questão de vinda em juízo, de troca dos pactos no ano 70. Mas eles colocam tudo para o século XXI, para prender os cristãos dentro desse cristianismo templário hoje paganizado. A igreja adventista, denominação adventista, eles ficam hoje eu escutei, né? Hoje eu fui a um templo adventista sétimo dia, eu tenho muitos irmãos, né, na igreja adventista, na denominação adventista sétimo dia. E eu escutei lá, né, de um pregador lá, né, que ele até é inscrito no meu canal, e eu desejo aí um abraço para ele, tudo de bom para ele, meu irmão na fé, tá certo? Independente de denominação, tá certo? E eu escutei quando ele disse que as igrejas estão ficando vazias, né? A igreja, templo, né? Porque igreja somos nós, mas levar a votação para o templo, né? Para prender as pessoas, né? Então vai prendendo aos pouquinhos, né? É pitadinha e pitadinha, tá vendo? Vai prendendo o povo com essas ideias templárias, né? Então, as denominações, ele dizendo, né, que não era como o tempo dele, há 30 anos, 40 anos atrás, que a igreja era cheia, o povo ficava procurando lugar para a denominação, né? O tempo era cheio, o povo ficava procurando lugar para sentar, tal, e hoje os jovens todos saíram da igreja, da denominação, e os bancos estão vazios. Tá certo? E aí, eles acham que isso aí é sacudidura, eles acham que isso daí é porque... Aí eles... Uma das espertezas hoje é evitar que os jovens, que até mesmo os adultos, peguem o celular. Tá vendo? Porque se você pegar o celular hoje, você tem um computador em sua mão. Você vai ouvir o irmão Moisés. Você vai ouvir aqueles que falam, que pregam o evangelho da graça. Porque não só eu que prego, tem outros pregando também. Aí... vai ouvir a verdade. E eles não podem ouvir a verdade. Aí ele diz aqui, olha, isso vicia, tá certo? O celular vicia, não, cuidado com o celular. Tá entendendo? Aí eles procuram fazer do celular um espantalho, né? Para que o povo não tenha, evite estar assistindo o celular e vídeos no YouTube, principalmente, né? E conheça a verdade e seja realmente salvo no maior sentido da palavra. Na mente, no entendimento, né? E entenda que esse cristianismo do século XXI é um falso cristianismo, meu amado. Pegaram o elemento da lei de Moisés, trouxeram para o cristianismo, pegaram o paganismo e trouxeram, e hoje eles ficam dando continuidade a uma coisa que o Senhor nunca pediu, meu amado, para que desse continuidade. Assim como os judeus ainda continuaram, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, a matar animais até o ano 70, a lei ainda continuou, né? Da morte de animais. Tá entendendo? Moisés, por completo, continuou, né? Aí, mesmo assim, esse cristianismo hoje continuaram com aquilo que era até o período de transição da volta de Cristo com poder e grande glória, como ele prometeu e cumpriu no ano 70. Tá entendendo? Por exemplo, vou dar só um exemplo da questão da Santa Ceia, né? O Senhor Jesus disse, fazer isso em memória de mim, até que eu venha, até que se torne realidade no reino dos céus. Tá certo? O Senhor Jesus disse, olha, vós também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Era pactual, meu amado, a promessa. Aí ele disse, na Santa Ceia, ele disse, olha, até que isso se torne realidade no reino dos céus. Tá certo? Até que eu venha, até que haja a troca dos pactos, fazer isso em memória de mim. Meu amado, Jesus não prometeu que viria esta terra literalmente, meu amado. Isso é coisa de adventistas do sétimo dia, isso é coisa de Ellen White, isso é coisa desse cristianismo do século XXI, meu amado. Jesus deixou claro em João 14, ele disse que por um tempo vocês me verão, mas chegará o tempo que não me verão mais, porque ele iria para o Pai.
e o mundo não veria mais ele. Não veria mais, meu amado. O Espírito Santo está convencendo o mundo de quê? Convenceu até o ano 70 e ainda continua convencendo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Não me verão mais. Tá certo? O mundo, o cosmos, não veria mais o Senhor. Isso foi cumprido, meu amado. E o Senhor, na questão da Santa Ceia, o Senhor disse, faça isso em memória de mim até que eu venha. E ele veio no ano 70. Não existe esse negócio mais de Santa Ceia não, meu amado. Foi eles que deram continuidade. Assim como os judeus continuaram com a morte de animais, mesmo assim, o cristianismo continuou com essa ideia de Santa Ceia, mesmo depois da troca dos padres. Tá entendendo? Na gravação do vídeo, tá certo? Aí, mesmo assim, os judeus continuaram, assim como os judeus continuaram com a morte de animais, o cristianismo hoje do século XXI continua com a ideia de que a Santa Ceia ainda deve continuar. Tá entendendo? Mas Jesus disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Venha quando? No ano 70. Eles não sabiam o dia e a hora da volta de Cristo. Hoje nós sabemos que cumpriu no ano 70. Tá entendendo? Se cumpriu, meu amado. Mas ele ainda vive com a ideia de tempo, a ideia de Santa Ceia. Ele faz todo esse ritualismo dentro do secretismo religioso, dentro dos templos, para atender as pessoas dentro da denominação. Tá bom? Então, se você entendeu até aqui, se não entendeu, coloca a sua dúvida aí no rodapé, tá certo? E à medida do possível eu farei vídeo tentando dar explicação de várias perguntas que porventura sejam feitas, que fazem no comentário aí, tá certo? Eu responderei em vídeo. Não responderei a uma pessoa individualmente, porque a dúvida de um é a dúvida de outro. Aí eu não vou perder tempo, meu amado, falando as mesmas coisas, porque não é por muito falar que eu serei ouvido, certo? Então farei um vídeo e explicarei dentro daquilo que as perguntas forem surgindo. Tá bom? Que Deus abençoe todos. Esse foi o estudo número 13, né? O juízo, que é uma deturpação cronológica e textualmente da palavra de Deus. Tá certo? Um grande abraço a todos, Moisés Ferreira. Fui!